Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero encontrá-los com saúde, estudando, mantendo um equilíbrio mental nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Enfim, desejo encontrá-los bem, na medida do possível, e dizer que estamos aqui, mais uma vez, com muitas saudades de vocês, muitas saudades da sala de aula, mas certos de que essa situação extraordinária e tão delicada termine o quanto antes. Tudo bem? Meus caros, nós estamos falando sobre direitos da personalidade e agora eu separei, na verdade, como continuação do que a gente vem estudando, questões diretamente relacionadas à integridade psíquica do sujeito, que é aquela questão de bem-estar, aquela questão de interação do sujeito em relação à sociedade. No primeiro momento, nós falaremos sobre a questão da liberdade, de como essa questão de proteção da liberdade repercute diretamente sobre o sujeito, Então, o direito da liberdade, no primeiro aspecto, ele tem múltiplos sentidos. Pode ser uma liberdade política, uma liberdade religiosa, uma liberdade sexual, por exemplo, entre outras. Eu separei aqui muitos casos práticos, Como eu sempre digo, a disciplina de projeto integrador, a ideia é contextualizá-los sobre situações que existem, sobre situações práticas, sobre desafios que os juristas vêm enfrentando dia após dia, sendo provocados a pensar sobre assuntos novos, sobre assuntos delicados, situações que mexem diretamente com os paradigmas existentes. Então, a primeira situação que eu trago para vocês em relação a essa liberdade, a liberdade enquanto sujeito, por exemplo, de eu me localizar no mundo e de eu me sentir bem em relação a esse mundo, em relação ao chamado transgênero, em relação ao transgênero, em relação, se é possível, por exemplo, a alteração do prenome, e do gênero desse transgênero, sem a necessidade de cirurgia, que a gente chama de transgenitalização ou mesmo a submissão a tratamentos hormonais. Em outras palavras, será que a pessoa que está nesse grupo do transgênero, ela precisa submeter a uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção médica que lhe ministre medicações, hormônios, que faça essa transição entre um gênero e outro? Ou será que isso seria dispensável? E a gente poderia alterar, por exemplo, o nome dessa pessoa dispensando esses procedimentos cirúrgicos e hormonais. É uma situação que nós analisaremos na nossa live, a possibilidade sobre isso. Depois, um outro assunto que nós trataremos, esse já não é tão, digamos assim, novo, Todas as pessoas já têm conhecimento sobre isso, seja uma pessoa da área jurídica ou não, que é a união afetiva, Mas isso nem sempre foi tão simples assim. Como nós sabemos, a comunidade LGBT e outras minorias, elas sempre sofreram um estigma muito grande socialmente falando, e o direito não foge a essa regra social. Afinal de contas, as pessoas que praticam o direito, as pessoas que decidem, as pessoas que pensam o direito, elas provêm da sociedade. E ainda que nos seja exigido uma certa distância entre o que pensamos e o que devemos decidir juridicamente, algumas pessoas não conseguem dissociar questões pessoais de questões jurídicas. E, consequentemente, nós tivemos por muito tempo uma marginalização jurídica desse grupo social. Uma marginalização que não reconhecia essas pessoas como sujeito de direitos, inclusive para o direito de família. Um casal homoafetivo que vivesse sob o mesmo teto não receberia a proteção jurídica que é dada a uma união estável entre um homem e uma mulher,
Por exemplo, uma questão de partilha de bens. Vamos pensar que uma dessas pessoas falece, deixa bens. Será que o parceiro ou o companheiro dessa pessoa não poderia participar dessa sucessão de bens? Ou seja, ter ali uma cota em relação aos bens deixados? Né? Nós discutiremos sobre isso. E hoje, em relação também à união estável, nós veremos o que é a união estável, mas hoje, inclusive, é possível o casamento. Né? Embora o casamento e a união estável recebam a mesma proteção, a ideia de casar-se para algumas pessoas parece mais solene, né? Traz uma sensação de maior proteção de constituição de família. Embora hoje, para o direito, o casamento e a união estável praticamente têm o mesmo tratamento. Praticamente, com algumas diferenças formais, mas no final das contas eles acabam se assemelhando em termos de proteção, tudo bem? Depois, em relação ao direito de liberdade de pensamento, ou seja, a possibilidade de eu pensar sobre questões particulares minhas. É o direito que eu tenho de pensar por mim mesmo sem que ninguém me imponha nenhuma ideologia, nenhum pensamento. Eu sou livre para pensar, né? Eu sou livre para pensar, para escolher convicções religiosas, políticas, ideológicas, eu sou livre. Pessoal, cuidado com isso, né? A liberdade de pensamento você pode escolher, mas quando a gente fala sobre questões de discursos de ódio, né, que é o termo em inglês, que o pessoal gosta muito de deixar o termo em inglês, o chamado hate speech, né, a liberdade de pensamento, que é essa questão de adesão a algo, ela está diretamente ligada à liberdade de expressão, que é o direito que eu tenho de expressar o que penso. Se a liberdade de pensamento é a liberdade de adesão, ou seja, de me filiar a determinado pensamento, a liberdade de expressão é o direito que eu tenho de dizer o que penso. E quando essa liberdade está diretamente relacionada, cuidado com uma coisa. Aliás, todos os direitos, via de regra, são relativos, especialmente quando eles se chocam com um direito alheio, tá? Perceba o seguinte, quando eu falo de liberdade de expressão, será que eu permito que uma pessoa expresse ódio, expresse condutas ofensivas, condutas de caráter criminoso? Será que é possível a gente pensar dessa maneira? Ou será que ao contrário seria aí uma limitação? Eu vou apresentar para vocês um caso importantíssimo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso Elvanger, que nós chamamos, né? Vamos entrar nas minúcias desse caso e assim por diante. Depois, seguindo, né, eu separei ainda para vocês uma outra questão referente às criações intelectuais diretamente relacionadas a essa direito de proteção à liberdade, que é o direito de eu criar uma obra artística, o direito de eu realizar uma peça teatral, escrever um livro, né? Depois, no segundo momento, ainda veremos o direito à privacidade, que é o direito de estar só, é o direito de não compartilhar as minhas intimidades, de torná-las públicas, é o direito que eu tenho de ter um ambiente que é só meu e o Estado ou as outras pessoas não poderão invadir. Depois também falaremos sobre segredo profissional, né? Direito ao segredo profissional, por exemplo, uma pessoa que eventualmente diga uma situação vexatória ou até mesmo que possa lhe caracterizar uma responsabilidade penal, o profissional que recebe esse segredo, será que ele poderá compartilhar ou não? Pense no caso dos padres, no caso dos advogados, dos médicos e assim por diante. Será que eles poderão compartilhar esses segredos? Ainda falaremos sobre direito à integridade, o último momento da nossa aula e dos temas sobre direitos da personalidade em espécie, o direito à honra, né? A chamada honra objetiva, que se refere a uma reputação social que eu tenho, e de outro modo a honra subjetiva, que é a forma pessoal como eu analiso a situação, é a consciência que eu tenho sobre determinado assunto. Meus caros, com isso,
com esses temas nós encerraremos aí os direitos da personalidade em espécie. Lembrando sempre que a minha proposta nessa disciplina é trazer, além do pano de fundo teórico, trazer situações que aconteceram e que acontecem para provocá-los a pensar sobre como o direito vem encarando, sobretudo, as situações novas, situações do ponto de vista aí delicados, né, que mexem com as nossas estruturas e convicções, mas que a gente tem que tentar, na medida do possível, sempre fazer uma análise jurídica. Novamente, espero encontrá-los bem, desejo, enfim, as melhores coisas para vocês nesse período, que vocês tenham calma de espírito, que vocês tenham paz e, sobretudo, resiliência, né, que é a capacidade de resistir ao momento tão difícil que o mundo vem atravessando, mas que eu tenho certeza que com solidariedade, com pensamento positivo e muita luz a gente vai atravessar da melhor maneira possível. Tudo bem? Agradeço, um abraço e até a próxima.